Devoção. Esse é o resultado que surge na vida da gente quando nós realmente começamos a viver a nossa vida em função de uma só coisa. Quando apenas uma realidade, uma única realidade, começa a tomar conta da mente e do coração da gente, nós somos tomados por essa realidade chamada devoção. Quando a atração e a fascinação são verdadeiras, elas nos conduzem para essa postura de devoção, para essa realidade de devoção na vida da gente. Devoção é fazer com que a nossa vida seja dedicada completamente a algo ou a alguém. Essa palavra, geralmente, ela está relacionada a um aspecto religioso. As pessoas costumam dizer assim: eu sou devoto de determinada coisa, né? Ou de determinado santo, eu sou devoto de São Cipriano, eu sou devoto de São Francisco, eu sou devoto de Santa Helena, né? Sei lá, o pessoal geralmente usa essa palavra associada a essa realidade religiosa, mas a expressão devoção, ou a ideia de devoção, ela não está limitada apenas a essa dimensão religiosa, ok? Talvez nós estejamos aqui e você pense assim: bom, eu não sou devoto a coisa nenhuma, ou a santo nenhum, ou a qualquer realidade religiosa, ou então talvez você pense assim: não, eu sou devoto apenas a Deus, ok? Mas eu queria convidar você a pensar comigo essa dimensão. A devoção, ela vai além da dimensão religiosa. Há pessoas, por exemplo, que são devotadas ao seu carro. Se vê um arranhãozinho no carro, se tiver qualquer coisa assim, a pessoa fica desesperada. Eu me lembro que um dia eu estava num shopping e eu abri a porta do meu carro, e agora eu não me lembro se eu abri para entrar, eu acho, e aí eu abri assim, e tinha um carro parado no estacionamento do lado, e tinha uma mulher dentro, e eu fui, era estreito, eu sou meio pequeno, né? Então eu preciso abrir bastante a porta para eu conseguir entrar, e aí eu fui com muito cuidado assim, porque eu sabia que a porta ia relar no carro da mulher, mas eu fui com muito cuidado assim, e realmente relou, encostou, mas não bateu nem nada disso. Mas a mulher começou a me xingar de dentro do carro, né? Porque eu tinha encostado a porta do meu carro no carro dela. Lembra disso, Suzy? Eu falei: calma, dona, espera. E ela ficou mais brava ainda. Eu resolvi então ir embora. Mas há pessoas, por exemplo, que são devotas à sua carreira profissional. A coisa mais importante da sua vida, a coisa mais importante para a vida deles é a carreira profissional, é como eles vão ascender profissionalmente na empresa ou no ramo profissional que eles fizeram a opção. Vou mexer aqui um pouquinho no bezerro de ouro que muitos de nós temos, né? Muitas pessoas são devotas aos seus filhos. Os filhos nascem e a vida da gente começa a ser uma vida que é vivida de uma maneira equivocada em relação aos nossos filhos. Nós devemos amá-los, mas aí eles começam a ser objeto da nossa devoção e eles começam a ser a coisa mais importante para a vida da gente. Outras pessoas são devotas, por exemplo, a um relacionamento amoroso. A pessoa fica com tanta ansiedade de ter um relacionamento, de começar um relacionamento, de casar ou qualquer coisa do tipo assim, e aí então, quando ela começa a se relacionar, o outro vira esse objeto da sua devoção, da sua dedicação, da sua atenção total, e às vezes até sufoca a outra pessoa. E existem essas situações assim, em que às vezes as pessoas entram num relacionamento amoroso, num relacionamento conjugal, e depois aquilo não consegue se manter porque há um sufocamento, porque o outro foi feito o objeto da sua devoção. Há pessoas que são devotadas a algum tipo de vício, seja ele qual for. A pessoa ela não consegue ficar sem aquela realidade, ficar sem aquilo. E hoje em dia há muitas pessoas também que estão devotas a um estilo de vida específico. Então, você tem muitas pessoas hoje devotas, por exemplo, a alimentação mais natureba, né? Aí a pessoa diz: não, eu não como isso, eu não como aquilo, né? Eu só como verdura, minha alimentação é fitness.
né, doutora Amanda? E tal, ok? A gente precisa comer direito para a nossa saúde, mas algumas pessoas começam a ficar aficionadas nisso e parece que se ela sair um pouquinho fora daquela realidade, para ela é o fim do mundo. Então, esses são alguns exemplos de devoção que as pessoas têm além do âmbito religioso. E aí a minha questão para nós é essa: a que é que você tem devotado a sua vida? Ao que é que você tem devotado a sua vida? Pelo que é que você existe? Qual é a razão de ser da sua existência? Nós podemos dizer que é para Deus, que a nossa vida existe para Deus. Nós estamos num encontro onde nós estamos falando a respeito de Deus. Eu acredito que se você venha num lugar como este aqui, alguma dimensão relacionada a Deus você acredita, ou você está buscando, ou você entende que talvez ele seja a última alternativa. Bom, já tentei tudo, agora o pessoal está me chamando para ir nesse lugar aí, eu vou lá, né? Vamos ver se dá alguma coisa nisso. Ok? Mas seja como for, você não está aqui enganado, você não veio para cá achando que você estava num lugar onde você fosse ouvir qualquer coisa que não passasse pela perspectiva de Deus, ok? Dessa realidade da pessoa de Deus. E muitas vezes por conta disso, ou por conta de nós já estarmos experimentando talvez até uma medida de relacionamento com Deus, ou tendo consciência, compreensão um pouco dessa realidade, a tendência que nós temos é dizer: a minha vida é devotada a Deus, eu vivo para Ele. Mas não é o que nós falamos que aponta a nossa devoção, é o que nós fazemos, não é? Aquilo que nós realizamos é que aponta para onde realmente está a nossa devoção. As posturas que nós tomamos é que vão revelar qual é a realidade da nossa devoção. E aí eu queria ver com você um texto que está no Evangelho de Marcos. Se você está com a sua Bíblia aí, eu queria que você abrisse ou ligasse e fosse lá no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Ao longo dos últimos domingos, a gente vem conversando a respeito dessa questão do que é precioso para a gente, de vivermos para uma só coisa. E nós pensamos a respeito dessa perspectiva do que atrai o nosso coração, do que nos fascina. E hoje eu queria olhar para esse texto para que nós pudéssemos fechar essa nossa série pensando nessa perspectiva do que é que para o que é que nós nos devotamos. Em Marcos capítulo 8, versos 34 a 38, nós temos um momento em que Jesus, ele faz uma convocação para aqueles que o estavam seguindo, para os seus discípulos, aqueles que tinham um relacionamento com ele, também para a multidão que geralmente andava atrás de Jesus, porque Jesus fazia muitas coisas em favor da multidão, então sempre muitas pessoas estavam andando atrás dele. E eu brinco de vez em quando, se você ler os evangelhos, você vai ver que de vez em quando Jesus faz uma pregação, que eu brinco chamando o tema é hora de estreitar as fileiras, sabe? É aquela típica pregação que Jesus faz, que não é muito agradável, ok? Que não tem a tendência de acumular gente, mas fazer com que pessoas fiquem pelo caminho. Você, nossa, Jesus faz isso? Sim, Jesus faz isso, ok? E aqui, nesse texto, diz que Jesus, depois que Jesus recebeu uma confissão que veio da boca de um dos seus seguidores, o Pedro, que ele era o Filho de Deus, ele então começa a explicar para eles o que ele, Jesus, como Filho de Deus, deveria enfrentar. Pedro diz que ele é o Cristo. A palavra Cristo significa Messias, em hebraico, não é? O ungido de Deus, aquele que viria para trazer a realidade do governo de Deus para o nosso meio. E aí Jesus diz para Pedro que ele está certo, mas logo em seguida o texto diz que Jesus, ele começa a explicar para eles que ele, como Filho do homem, ele deveria sofrer e ele deveria morrer numa cruz e depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Porque a noção, ele faz isso porque a noção que os judeus tinham, e até hoje tem muitos deles, a respeito do Messias, do Cristo, é que ele é um rei poderoso e vitorioso e que ele não iria sofrer nenhum tipo de dificuldade na vida dele.
E Jesus então diz para Pedro que Pedro está certo, que ele realmente é o Messias, ele realmente é o Cristo, mas ele precisava agora redefinir a noção na mente de Pedro e daqueles que o seguiam, do que o Cristo realmente iria experimentar, iria vivenciar. E aí o Pedro ouve isso e ele chama Jesus de canto e diz para ele assim: ei, Senhor, não fique falando esse negócio de que o Senhor vai morrer numa cruz, ok? Olha, eu tenho mais tempo de vida do que o Senhor e eu conheço muito bem essa turma aqui. Se o Senhor começar com essa história de cruz, de morte, a galera vai debandar. Não vai dar certo esse negócio. Então, não diga isso, ok? E aí Jesus então dá uma bronca em Pedro na frente de todo mundo, diz para ele que ele é um adversário, que ele não está participando das coisas de Deus, e sim das coisas da mentalidade do mundo, que ele deveria se afastar e tudo mais. E em seguida isso, ele então chama, verso 34, o texto diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então veja, nesse texto nós nos deparamos com Jesus Cristo estabelecendo o que a gente poderia chamar de critério da devoção. O tipo de devoção que precisa fluir da nossa vida se nós temos uma verdadeira atração pelo coração do Pai e uma verdadeira fascinação pelo estilo de vida que Ele nos oferece no seu reino. E aí eu gostaria de destacar algumas coisas aqui para a gente, sobre esse critério que Jesus nos apresenta. E a primeira coisa que eu queria destacar é que esse critério nos mostra que a devoção ela é estabelecida por Deus. Não basta apenas nós termos devoção, ok? Não é qualquer devoção. A devoção para Deus, para Jesus, ela só tem sentido se ela for definida pelo próprio Deus, estabelecida pelo próprio Deus. O texto nos diz que Jesus chama a multidão e os discípulos e diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que você acha que Jesus quis dizer com isso? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que você acha que Jesus quis dizer? Ele quis dizer exatamente isso. Ok? Ele quis dizer exatamente isso. Jesus ele está estabelecendo aqui os critérios do que significa ser uma pessoa que realmente está comprometida com Ele. E Ele está dizendo para Pedro, para os discípulos, para a multidão, que se alguém realmente quer estar envolvido com quem Ele é, se alguém realmente quer experimentar da realidade da sua vida, se alguém realmente está sendo atingido pela realidade da sua graça, a resposta dele vai ser essa: ele vai negar a si mesmo, ele vai tomar a sua cruz e ele vai seguir a Jesus. Sabe, um dos problemas com a devoção que nós temos hoje em dia é que nós queremos estabelecer a nossa maneira de expressar a nossa devoção. Nós dizemos: sim, eu acredito em Deus, sim, eu amo, sim, eu quero adorá-lo, sim, eu quero ser devoto a Ele, mas nós queremos expressar essa devoção de acordo com os nossos critérios. O problema é que no que diz respeito ao reino de Deus, no que diz respeito ao Evangelho, no que diz respeito a Jesus Cristo, isso não é possível. Isso não pode ser feito assim. E o que acontece hoje em dia, pelo menos no Ocidente, é que muitos daqueles que estão à frente da liderança do cristianismo, como eu sou uma dessas pessoas, ok? Que está à frente, muitos têm medo de dizer isso. Porque assim como foi na época de Jesus, esse não é um discurso agradável. Esse não é um discurso que atrai pessoas. Esse não é um discurso que reúne multidões. Mas o fato é esse. O fato é que não é meramente que tenhamos que ter a necessidade de sermos devotados a Deus, mas que essa devoção que nós temos a Ele precisa ser uma devoção estabelecida por Ele mesmo, de acordo com aquilo que Ele estabeleceu. Eu queria mostrar um exemplo para você no
Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós temos, lá no capítulo 4 do livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, a história de dois irmãos que todos aqui devem conhecer, pelo menos, se você nunca leu, você conhece pelo menos de nome. O famoso Caim e Abel. A história de Caim e Abel. A história de Caim e Abel, eu estou colocando aí apenas os versos de 1 a 7, ok? Mas a história de Caim e Abel é uma história interessante, porque o capítulo 4 diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Agora veja o que Eva diz quando ela dá à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Com o auxílio do Senhor, com o auxílio de Deus, eu tive um filho homem. E aí o texto nos diz, no verso 2, voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele. Dele quem? Caim. E dessa vez teve um outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. O que ela diz de Abel? Nada. Absolutamente nada. A referência que é feita sobre Abel é que ele é irmão de Caim. Então, se você prestar atenção, você vai ver que Caim é uma figura emblemática aqui, nesse texto. Caim é uma figura de destaque aqui, nesse texto. Por quê? A pergunta é, por quê? E a resposta é, porque Caim é o primeiro filho homem que Eva tem após a queda. Quando ela diz assim, com o auxílio do Senhor eu tive um filho varão, um filho homem, isso significa que ela já tinha tido outros filhos, que não eram homens, mulheres. Mas por que é tão importante Caim? Por que Caim tem essa importância a ponto de Eva dizer assim, com o auxílio do Senhor eu tive esse filho? É por causa de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Veja o que é dito em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus faz uma promessa para a serpente, nós vimos isso no domingo passado, para o inimigo. Ele faz uma promessa para o adversário, ele diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que acontece aqui é que Adão e Eva, a humanidade, vivia num estado de relacionamento com Deus, num mundo bom e perfeito, criado por Deus. E por causa da rebelião deles, da desobediência deles, essa realidade foi afetada. O caos tomou conta. Deus diz que essa seria a consequência natural da rebelião deles. Não é o que Deus quer, mas é o que precisa vir por causa da rebelião. Mas Deus também propõe uma solução para aquilo, porque isso é o que Deus quer. Deus quer uma solução, Deus não quer o caos, Deus quer uma solução para o caos. O caos é consequência da nossa rebelião contra Deus, da rebelião humana contra Deus. E aí então ele diz, eu vou consertar isso, e eu vou consertar isso através de um descendente da mulher. E quando eu e você que estamos aqui, vivendo no século 21, lemos a Bíblia, e você lê o Novo Testamento, que é a parte da Bíblia que vem a partir da história de Jesus, ok? De Jesus ter nascido. E você lê o Novo Testamento, e você volta para o começo da Bíblia e lê Gênesis capítulo 3, versículo 15, e você lê Deus dizendo para a serpente, eu vou colocar inimizade entre você e o descendente da mulher, você vai ferir o calcanhar dele e ele vai te esmagar a cabeça. Você diz assim, é Jesus. Não é? De quem que Gênesis 3,15 está falando? De Jesus. Pois é, mas só que Eva não sabia. Ok? Eva não tem um Novo Testamento. Eva está no começo da história. Então o que Eva está entendendo é o seguinte, Caim é esse, Caim é meu descendente, Caim é a semente que eu deveria gerar para que ele esmague a cabeça da serpente. Por isso que ela diz que com o auxílio do Senhor eu recebi um filho varão. Por isso que é colocado no texto de Gênesis 4 todas as expectativas em cima de Caim. Uma das maldições que o homem recebe por causa da rebelião dele, Adão era agricultor, jardineiro, ele cuidava da terra, a terra respondia bem para ele, não é? Ele plantava uma sementinha lá, eu acho que isso devia funcionar mais ou menos assim. Ele plantava uma sementinha lá de laranja, ele pensava assim, aqui vai ter uma laranja, ele era cheio de laranja, não é?
Aí Deus diz assim para ele: agora a coisa não vai ser tão fácil assim. Você vai ter que arar o solo, você vai ter que arrancar os abrolhos, você vai ter que tirar o mato, você vai ter que ficar enfrentando as ervas daninhas, a terra não vai colaborar mais com você com tanta facilidade desse jeito. Agora vai ter pedregulho e aquele negócio todo, não é? Só que é interessante que Caim segue a profissão do pai. O texto diz que Caim, ele é agricultor. E o irmão dele, Abel, cuida de rebanhos. Então veja, aí o texto fala para nós que eles, num determinado dia, vão até a presença do Senhor para invocá-lo e adorá-lo. Ou seja, eles vão expressar a devoção deles a Deus. E aí o texto nos diz que Abel, verso 3, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando, verso 2 diz, verso 3, passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Sabe aquela gordurinha que eu estava me sacrificando lá no churrasco de sábado, meu? Então, ele trouxe para o Senhor. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por quê? Porque Deus aceitou Abel com a sua oferta, mas não aceitou Caim com a sua. Às vezes nós damos explicações, eu já ouvi explicações para isso assim, porque Caim levou fruta estragada, ele levou as frutas que não eram as melhores, né? Essas explicações assim. Mas veja, o texto não nos diz isso. O texto nos diz, nos versos 6, assim: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça, a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então por que a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim não foi aceita? O texto nos diz que é porque, o Senhor nos diz no texto, que é porque Caim não procedeu bem. E aí vem essa pergunta: por que ele não procedeu bem? O que Caim fez que não estava correto? A questão aqui é que não é que Caim levou fruto estragado, não é? Caim levou do fruto da terra. Ou seja, ele venceu a terra que tinha sido amaldiçoada por Deus. O labor dele, o trabalho dele, o esforço dele, venceu a terra. E ele pegou o resultado do seu trabalho, do seu esforço, e ele levou diante de Deus aquilo. Mas Abel foi ao Senhor com um sacrifício, com o derramamento de sangue de um animal inocente. Por que Abel fez isso assim? A resposta está no capítulo 3, versículo 22. Versículo 21, melhor dizendo. Que diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Deus podia ter feito roupas de seda. Deus podia ter feito roupas de linho. Deus podia ter feito roupas de algodão. Todas essas coisas existiam. Mas Deus fez roupas de peles. Peles. Deus sacrifica animais inocentes para vestir Adão e Eva. Quem tinha que morrer naquele jardim éramos nós, era a humanidade, mas Deus sacrifica animais inocentes e veste Adão e Eva com roupas feitas destes animais. A partir desse momento, fica estabelecido que a maneira de nós irmos até Deus, a maneira de nós nos achegarmos a Ele, é através de um ato de justiça.
que tem que ser implementado por alguém que é inocente. No Evangelho de João, nós temos uma ajuda para entender o que está acontecendo aqui em Gênesis capítulo 4. Veja só como o Novo Testamento interpreta a situação de Caim. Diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e a do seu irmão justas. Você não pode trocar essa palavra, ok? As Escrituras, elas não se enganam. Não pense você que tem palavras aí que foram escolhidas aleatoriamente, porque não foram. Elas foram inspiradas por Deus, elas foram escolhidas por Ele. O texto não vai ter o mesmo sentido se você ler assim. E por quê? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram boas. Porque aqui não tem a ver com obras más e obras boas, aqui tem a ver com obras más, elas são más porque elas não são justas. Porque elas não seguiram a justiça de Deus. Elas não seguiram um caminho de Deus. Então, veja, Abel, ele está sendo rejeitado aqui por Deus, não é por causa do que ele apresenta, mas é porque o que ele apresenta não está de acordo com aquilo que Deus disse que era para ele apresentar. É isso que está acontecendo aqui. O caminho foi estabelecido por Deus. Abel trilhou o caminho que Deus estabeleceu. Caim não trilhou o caminho que Deus estabeleceu. Então, Abel é recebido por Deus, Caim não. E isso nos fala de devoção. Não é meramente nós resolvermos que nós somos devotos a Deus e nós seguimos o caminho que nós estabelecemos. A devoção aceitada por Deus só pode ser aceita se ela for trilhada pelo caminho que Deus estabeleceu. E o caminho que Deus estabeleceu é o caminho da justiça. E esse caminho da justiça não é um caminho que é efetivado pelo seu esforço, pela sua vitória, pelas suas obras, pela minha vitória, pelos meus esforços, pelas minhas obras. Esse caminho é um caminho estabelecido pela justificação. Pela justiça que é imputada por Deus a nós, por Ele nos vestir com a sua justiça, por nós aceitarmos o fato de que um inocente morreu por nós. Jesus é o Deus eterno que se fez homem e viveu uma vida sem pecado e deu a vida dele por mim e por você. Esse Jesus que está andando aqui em Marcos 8, esse Jesus que diz para Pedro que ele precisa ir para uma cruz, e que Pedro diz para ele: ei, não faça isso, Senhor, não fale sobre cruz, porque senão esse pessoal não vai querer te seguir. A questão é que a cruz é o caminho de Deus para que nós possamos chegar nele. É o caminho de Deus para a devoção. Eu e você só podemos ser devotos verdadeiramente a Deus se nós negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz, ou seja, a gente assumir a realidade de que a cruz de Jesus, aquilo que Jesus fez naquela cruz, é para a gente, é a minha cruz. É a sua cruz. Não é apenas uma realidade religiosa distante lá do passado. É uma realidade atemporal, que se aplica na minha vida, na sua vida e na vida de qualquer pessoa, quando nós olhamos para aquilo que aconteceu naquela cruz e nós dizemos assim: essa é minha cruz, e Jesus morreu ali por mim. Isso aconteceu ali por mim. Ele fez isso por mim. Nós cantamos uma canção aqui, ok? Que fala a respeito disso. Então, quando Jesus faz essa convocação e ele diz aquilo que ele disse aqui nesse texto de Marcos capítulo 8, ele faz isso em resposta à postura de Pedro. A Pedro dizer para ele: não, Senhor, não morra, não morra, não precisa fazer isso pelo Senhor, ok? Tá bom esse negócio do Senhor ficar curando as pessoas, do Senhor multiplicar pães, né? Do Senhor fazer esses milagres, a turma vai te seguir, eles vão curtir isso. Tá bom esse caminho. E aí Jesus diz para Pedro: não, Pedro, não tá. Sem cruz, não dá para chegar até Deus. Sem cruz, nós não chegamos de verdade no Pai. Sem que um inocente dê a vida pelos pecadores. Isso não pode acontecer. Esse é o caminho aberto por Deus. E Deus não vai manter esse caminho aberto pelo sacrifício de animais. Eles apontavam para um sacrifício superior, maior. O meu sacrifício, Pedro. A minha vida sendo dada, sendo doada. Então nós precisamos entender que Jesus Cristo, meus queridos e queridas, não mudou.
Ele não mudou. Eu queria que você, no nome dele, pelo poder dele, pudesse entender isso. As suas palavras não mudaram. Não é através de um esforço social que nós vamos chegar a Deus. Embora a gente deva se esforçar para ajudar as pessoas a melhorarem de vida, não tem nada de errado com isso. Mas não é através de um evangelho social, através de um evangelho político. Isso são obras de Caim. O caminho continua sendo exatamente o mesmo. Não é através da sua religiosidade, não é através do seu esforço, não é através do seu programa, não é através do meu programa. É através daquilo que Jesus Cristo realizou, através daquilo que Ele fez. Nós temos que parar de ficar tentando poetizar o que Jesus disse. Ok? Ele disse exatamente isso que nós acabamos de ler aqui. Se você quiser chegar até o Pai, você precisa admitir que pelas suas obras, o seu esforço, sua religiosidade, isso não é possível de acontecer. Você precisa aceitar a realidade da graça dele por você. Você precisa aceitar o fato de que Jesus deu a vida dele numa cruz por você. Por você. Isso é tomar a sua cruz, ok? Tomar a sua cruz não é o seu chefe, tá bom? O meu chefe, essa é a minha cruz, o meu chefe. Né? Não é, o seu chefe não é a sua cruz, ok? O seu chefe pode ser outra coisa, sei lá, espinho na carne, fardo, né? Você deu meu nome se você quiser, mas cruz não é, ok? Cruz tem a ver com você assumir que aquilo que Jesus fez é para você. Isso é tomar a sua cruz, ok? E para você tomar a sua cruz, você precisa negar a si mesmo. Porque qual que é a nossa maior dificuldade em aceitar a graça de Deus para conosco? É a gente negar a nós mesmos, é a gente olhar para nós e a gente admitir que nós não somos tão bons assim quanto nós achamos que somos. Okay? Nós não somos tão religiosos assim como nós achamos que somos. Que não é suficiente tudo aquilo que a gente faz. A gente precisa negar a nós mesmos. Para que então a cruz de Jesus faça sentido para nós. E quando isso acontece, então nós queremos segui-lo. Nós queremos andar atrás dele. Nós queremos obedecê-lo, nós queremos viver de acordo com aquilo que ele nos diz. Então a questão é que Jesus Cristo não aceita a minha devoção dentro dos meus critérios. Ele aceita a minha devoção dentro dos critérios de Deus. Ele não aceita a sua devoção dentro dos seus critérios. Sabe? Ele aceita a sua devoção dentro dos critérios de Deus. Não tem DR com Jesus. Entendeu? Jesus vem aqui, nós estamos precisando fazer uma DR aqui. Esse negócio está muito enrolado. Entendeu? Não tem isso. Não tem. Ok? Não tem. Ele não vai sentar na mesa com você para você colocar as cartas para ele. Ele não vai fazer isso. Ele te ama, mas a expressão do amor dele já foi manifestada. Está numa cruz. Isso não vai mudar. Dentro dessa perspectiva, então, um outro critério aí é que a devoção é a expressão da nossa atração e fascínio a Deus. Quando a gente entende essa realidade, então a devoção vai ser expressa de forma naturalmente sobrenatural em nós. Não por um esforço, ok? Mas pela consciência de uma realidade. Jesus diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? A questão que nós precisamos considerar aqui é se aquilo pelo qual nós devotamos a nossa vida é durável ou perecível. É interessante essa colocação de Jesus. Porque Jesus acabou de dizer, olha, o critério é esse, o caminho é esse. O caminho é aceitar a justiça que vai ser executada por mim numa cruz e você aceitar isso como uma realidade para a sua vida. Mas aí, em seguida, Jesus diz assim, considere isso. Avalie isso.
pelo que é que você vai devotar a sua vida. A que é que você vai devotar a sua vida? Porque o que Jesus está fazendo aqui, quando Ele nos convoca, não é nos dando uma opção entre muitas. É nos dando a única opção. Então, o que Ele nos leva a refletir é, qualquer outra opção que eu for escolher, eu preciso avaliar se ela vai ser durável. Ou se ela vai ser perecível. Talvez a gente devote a nossa vida, a nossa carreira. Ela é durável? Não vai chegar um momento que você vai ser mandado embora, ou então que a empresa vai te chamar e vai dizer, você precisa aposentar. Às vezes nós nos dedicamos a vida, a nossa devoção a um relacionamento, ele é durável? Eu não estou dizendo que nós não devemos amar, ok? A nossa esposa, o nosso esposo, sim, devemos, mas isso é diferente de você dedicar a devoção. Porque se a minha devoção é a minha esposa, isso não vai durar. Uma hora ela vai morrer, vai falecer. Uma hora eu vou morrer, vou falecer. Embora eu tenha, já falei isso, né? Estou negociando com o senhor lá para ver, tem uma lista lá de arrebatamento, né? Já foi o Elias, já foi o Enoque, né? Eu não sei como é que funciona isso. Deus, se tem uma lista aí, né? Considera aí, porque as escrituras dizem que Deus não faz acepção de pessoa, então não custa nada pedir, né? Considera aí, né? Quem sabe? Mas seja como for, entendeu? Não é durável. Você vai devotar a sua vida o quê? Às coisas? As coisas, ao carro. Não é durável. É isso que Jesus está dizendo. Olha, você pode ter a opção de se devotar a alguma outra coisa, mas você deve analisar se aquilo que você vai devotar-se é durável. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se isso não pode ser mantido? Se ele vai perder a sua alma? Se ele morrer e por essa opção ele passar a eternidade dele toda separado de Deus. Nós podemos dizer que a maior atração que temos é Deus, que o nosso maior fascínio é a vida que Ele nos oferece aqui e agora no seu reino. Mas o seu tempo, o meu tempo, as nossas decisões, as nossas opções, as nossas escolhas, aquilo que nós dedicamos à nossa vida, expressa isso. Devoção. Nós precisamos levar isso muito a sério, nós precisamos tomar muito cuidado para não enganarmos a nós mesmos. O Evangelho é uma realidade. O Evangelho, ele não é um conceito. O Evangelho não é uma filosofia de vida que eu tenho aqui. O Evangelho é uma realidade que eu vivo. O Evangelho é o poder de Deus, diz o apóstolo Paulo, que nos tirou de uma vida de rebelião e nos trouxe de volta a uma vida de devoção à vontade do Pai. Isso é o Evangelho. Sabe, às vezes eu converso com algumas pessoas que estão muito preocupadas em ir para o céu. Pois eu acho que a gente deveria viver mais ansiosos de ter o céu em nós. O céu na terra. Sabe, porque às vezes eu converso com essas pessoas e elas estão muito ansiosas em saber se elas vão morrer e vão para o céu, mas aqui elas não estão preocupadas em viver a realidade do céu. Então, se nós não vivemos essa realidade aqui, por que nós queremos ir para lá? Não faz sentido. O Evangelho, ele não tem nada a ver com essa realidade do depois, o Evangelho tem a ver com essa realidade do agora. Como consequência, nós temos o depois. Mas eu não posso fazer a opção de dizer, oh, eu quero o depois, mas aqui eu quero viver do jeito que eu bem entendo. O Evangelho não é uma religião. Jesus,
ele vive para fazer a vontade do Pai. O Evangelho traz a vida de Jesus para dentro da nossa vida. Se Jesus vive a sua vida para fazer a vontade do Pai, e o Evangelho traz, pela graça de Deus, a vida de Jesus para dentro da nossa vida, pelo que é que nós vamos viver a nossa vida? Se a vida de Jesus agora está em nós. Não é para satisfazer a vontade do Pai? A questão não é meramente se nós somos religiosos, se nós vamos dar um pouco do que nós somos e do que nós temos a Deus. Isso é manipulação. E eu quero dizer para você que Deus não pode ser manipulado, ok? Deus não pode ser manipulado. Jesus não pode ser manipulado. O problema de muitos cristãos da nossa geração, pelo menos aqui no Ocidente, é que acham que podem dar as cartas para Deus. Podem fazer que nem Pedro, chamar Jesus de canto e repreendê-lo. Olha a ousadia de Pedro. Senhor, vem aqui, por favor, Senhor, vem aqui. Senhor não tem juízo, não? Não tem juízo. Fica falando esses negócios aí. É isso que Pedro está fazendo com Jesus. E a gente às vezes lê isso e a gente fala, mas nós fazemos a mesma coisa. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Nós lemos coisas nesse livro e a gente diz, não, isso não é bem assim. Eu tenho tenho alguns grupos discipulados, né? E um dos grupos discipulados que eu tenho lá em Vinhedo, a gente estava estudando um livro chamado Louco Amor. E quem já leu esse livro, Louco Amor? Pouquíssimos, você precisa ler, ok? Bom, depois que eu vou falar aqui, eu não sei se você vai querer ler. Mas o livro, ele fala sobre esse negócio de você ter esse amor extravagante por Deus e de você realmente viver essa dimensão da realidade do reino e da palavra de Deus de forma intensa na sua vida. E aí a gente vai estudando e chegamos num capítulo lá. Cada capítulo é pior que o outro, né? Te botando na parede. Aí nós chegamos num capítulo lá que Jesus fala sobre esse negócio da gente vender tudo que tem, dar aos pobres e etc. Aí uma das pessoas do grupo estava meio desesperada, dizendo assim, não, mas eu li esse negócio aqui, ô pastor, como é que é isso aqui? Eu falei, é assim? Eu falei, assim como? Falei, assim, do jeito que está dizendo aí? É para vender tudo que tem. Né? Mas como? Mas se eu fizer isso aí, como é que vai fazer? Eu não vou ter nada aí, eu vou ficar sendo peso para os outros, né, e tal. E a gente quer usar um monte de argumento, mas o que Jesus está dizendo ali é exatamente isso. A gente quer resolver as coisas, mas o que ele está dizendo é isso. Vende tudo que você tem e dê aos pobres. Terás um tesouro no céu, é o que ele diz para o jovem rico. Por quê? Porque o coração do jovem rico está apegado à riqueza dele. Então, se o meu coração estiver apegado às nossas riquezas, ele vai dizer a mesma coisa para você. Não adianta a gente vir com essa conversa, não, ele disse isso lá para o jovem rico. Não, ele diz isso para todo mundo que tem posse e que o nosso coração se torna mais apegado à posse do que a Jesus. Ele vai dizer para você, suas posses não podem competir comigo. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Você vai ter um tesouro nos céus. Então a solução é, não seja devoto às suas posses. Seja grato a Deus por aquilo que Ele coloca nas suas mãos, mas diga, não é meu Deus. Não é meu Deus. Não vai controlar a minha vida. Não vai me comandar. Meu Deus é Jesus. Ele vai me orientar, Ele vai me dirigir. Aquilo para o qual nós devotamos a nossa vida, energia, tempo, dinheiro, atenção, é o que revela a nossa devoção e o nosso fascínio. Não tenha dúvida quanto a isso. A devoção, aquilo que a gente se dedica, é o que revela nossa devoção e nosso fascínio. Isso vai permanecer? Vai ser durável?
Não. Jesus diz que se nós achamos que vamos salvar a nossa vida, porque nós estamos buscando viver da maneira que nos agrada aqui, mas nós cremos nele, nós estamos redondamente enganados. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é esse poder que nos favorece, para que agora a gente possa viver a nossa vida não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Coríntios 2,15, ele diz assim: ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Hoje de manhã, uma das várias coisas que o Steve falou para nós, uma delas foi nos contar a respeito de um grupo de pessoas, 60 irmãos e irmãs, que ele conheceu no Egito, numa conferência que ele foi para ele e o Dom, que estava com ele, para ensiná-los ou para falar para eles sobre plantação de igrejas. E o Steve disse que ele chegou lá e ele pegou um carro, um frio tremendo, ele estava com uma jaqueta fina, e ele pegou o carro com a pessoa que foi buscá-lo, e já era 11h30 da noite, e eles foram indo, 0 grau, ele com frio danado, o carro sem aquecedor, 4 horas de viagem da onde ele estava até onde ele tinha que chegar, que ele chegou lá congelado, por fora e por dentro ele estava congelado porque o cara ia a 150 km por hora, à noite com os faróis apagados. Ele disse que a prática no Egito lá é essa, você anda à noite com os faróis apagados, e você dá sinal de luz quando você vê que outro carro está vindo, para ele não entrar na sua pista. E aí ele chegou no hotel, e o hotel não estava pronto ainda, uma parte estava construída, outra parte não estava construída. Ele foi para o quarto dormir, e não tinha aquecedor no quarto, ele pegou todos os cobertores que podia, e se cobriu sem tirar a roupa dele também, por causa do frio. No dia seguinte ele acordou e foi tomar banho, o chuveiro não era aquecido, e era só umas gotinhas de água, e ele viveu toda essa situação, e quando ele chegou lá no hall, no café da manhã, ele viu aquelas pessoas todas, e ele viu um grupo de mulheres com semblantes bem fechados assim, e ele viu 4 jovens em cadeiras de roda, com problemas de locomoção, não apenas problemas na perna, mas pessoas com deformidade. E aí eles tomaram café e iam para a reunião, e a reunião era no 4º andar, e não tinha elevador. E ele diz assim que ele ficou pensando, nossa, mas como é que vão levar como é que esse pessoal de cadeira de roda vai subir? 4 andares? Enquanto ele ficava raciocinando como aquilo ia acontecer, algumas pessoas chegaram lá dos egípcios que estavam, das pessoas que estavam lá, cada homem pegou um e botou nas costas assim, e outros fecharam a cadeira e começaram a subir as escadas. E eles foram para a reunião e sentaram lá, e também as mulheres, e o Steve começou a conversar com o tradutor dele que estava ali, e ele falou, quem são esses jovens? Eles disseram, esses são os nossos maiores evangelistas. Centenas de egípcios já entregaram a vida para Jesus por causa desses 4 rapazes. Eles vão de casa em casa. E eles dizem, ei, Jesus ama você, deu a vida dele por você. Ele perguntou das mulheres, eles disseram, essas mulheres são as mulheres que mais plantam igrejas entre nós. Começam com igrejas caseiras, elas já plantaram 300 igrejas. Elas são assim porque elas são violentadas pelos maridos, elas são espancadas. No Egito, a mulher não tem direitos,
Então o marido faz com ela aquilo que ele bem entende. Mas elas encontraram Jesus. E elas falam da esperança que existe nelas. Em Jesus. Sabe, todas as vezes que eu ouço essas coisas, eu fico pensando na minha fé, no meu envolvimento, no meu compromisso, na minha vida com Deus. Devoção, uma só coisa. Jesus, pela graça, deu a vida dele numa cruz, por mim. Sabe, as pessoas às vezes conversam comigo e elas dizem assim, não, mas Deus, por que Deus não salvou fulano? Eu não tenho problema nenhum com quem Deus não salvou, ok? Porque todos nós merecemos ir para o inferno. O que eu questiono todos os dias é porque Deus me salvou. Por que Ele olhou para mim? Por que eu? Ok? O que Ele viu em mim? O que Ele encontrou em mim? Sabe qual é a resposta? Nada. O mesmo amor que Jesus demonstrou naquela cruz por mim, é o amor que Ele demonstra por cada pessoa, ao longo da história. A questão não é do lado de Jesus, a questão é do meu lado. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, eu vou para aquela cruz, por todos. Agora, cada um vai precisar decidir se aquilo que eu vou fazer lá é para ele ou não é para ele. Então Jesus termina isso dizendo assim, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Isso é tudo uma questão de relacionamento. Deus não quer ser um objeto da nossa fé. Deus quer se relacionar conosco. Tudo isso tem a ver com o que é mais precioso para nós. De vivermos para uma só coisa. Sim, nós temos os nossos problemas, sim, nós temos as nossas lutas. O Steve vive para o Senhor, para a glória dele. Isso não significa que ele vai andar num carro com ar-condicionado. Viver para Ele não significa que nós vamos ter todas as vezes as situações das nossas vidas bem confortáveis e definidas, mas significa que nós vamos ter a presença dEle conosco sempre. A realidade da vida dEle sempre. Viver para uma só coisa tem a ver com conhecer a Deus, vivermos em Sua presença, expressarmos o Seu reino. Quando nós fazemos isso, tudo mais na nossa vida ganha sentido. Tudo mais. Eu não estou falando para você de algo que eu acho, eu estou falando para você de algo que eu tenho certeza absoluta. Eu não estou falando para você de algo que eu suponho, eu estou falando para você de algo que eu tenho vivido ao longo de 35 anos na minha vida. É a realidade. É a realidade. Quando nós fazemos isso, nós experimentamos a verdadeira razão de existir. Quando nós fazemos isso, nós temos orgulho de expressar a Jesus, aonde quer que a gente esteja. E Ele sentirá orgulho de nós. Agora eu quero terminar, não perguntando para você o que é mais precioso para a sua vida. Eu quero terminar perguntando para você se você sabe
o que é mais precioso para Deus. Sabe o que é mais precioso para Deus? Você. 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 Você é a pessoa mais preciosa para Deus. Você é a razão da devoção de Jesus. Você é o fascínio dos olhos dele. Isso é muito doido. É muito doido. Quando eu penso nisso, eu falo, Deus, eu? Ricardo, você. Mas assim, desse jeito que eu sou? Ricardo, assim, desse jeito que você é. Eu te criei. Você bota brilho nos meus olhos. Eu olho para você e eu digo para os meus anjos, gente, vocês não sabem o quanto eu amo esse rapaz. Quanto eu amo esse garoto. E é exatamente isso que ele diz de cada um de vocês. De cada um de nós. Ele não está esperando o nosso desempenho para chamar sua atenção. Antes da fundação do mundo, ele pensou em cada um de nós e ele formulou cada um de nós para existirmos para o seu coração. Sabe por que Jesus viveu e morreu? Jesus viveu e morreu por uma só coisa: nos trazer de volta para casa. Nos trazer de volta para casa. Ele cruzou a eternidade, ele esvaziou-se da sua glória, ele abriu mão da sua imortalidade, porque você é a coisa mais preciosa para o Pai. Você, por mais que você possa não acreditar nisso, você é a fascinação de Deus. O Espírito Santo quer atrair cada um de nós para o coração do Pai, a fim de que você viva as realidades do reino do céu diariamente. Jesus devotou a vida dele para que isso fosse possível. Ele negou a si mesmo, abriu mão dos seus atributos divinos. Ele encarou a cruz que cada um de nós deveríamos ter encarado. Ele seguiu todos os momentos a vontade plena do Pai, para poder nos trazer de volta para o coração dele. Qual é a sua resposta? Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Eles vão cantar uma canção que você pode usar e fazer dela a sua resposta para aquilo que a gente acabou de ouvir aqui.